A neve caía com uma violência que ninguém na região tinha visto em décadas. Era 24 de dezembro e a Serra da Estrela estava completamente coberta por um manto branco que só crescia a cada minuto que passava. Naquela noite fria de véspera de Natal, dentro de uma casa rústica perdida nas montanhas portuguesas, Miguel Tavares acabava de embalar sua filha bebê para dormir. Ele tinha 33 anos, criava a menina sozinho e tudo o que queria era que aquela noite passasse em paz. A pequena tinha 7 meses e finalmente tinha pegado no sono depois de muito esforço. Foi quando ouviram as batidas. Não eram batidas comuns, eram golpes desesperados de quem estava lutando contra a morte lá fora. Miguel correu até a porta e o que viu do outro lado fez seu coração apertar. Um casal de idosos estava ali, praticamente desfalecendo, com as roupas molhadas grudadas no corpo e os lábios já ficando azulados pelo frio extremo. Eles tinham deixado o carro preso na neve quilômetros atrás e caminharam no escuro até avistar aquela luz. Miguel nem pensou 2 vezes. Puxou os dois para dentro, fechou a porta contra o vento gelado e começou a fazer tudo o que podia para salvá-los. Tirou as roupas encharcadas, trouxe cobertores grossos, acendeu mais a lareira e colocou água para ferver para fazer uma sopa quente. Deu o próprio quarto para os dois descansarem e disse que ele ficaria no sofá com a bebê. Naquele momento, Miguel não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. Não sabia que estava abrindo a porta para os avós da própria filha. Os pais daquele homem que tinha abandonado a mãe da criança assim que soube que ela estava grávida. Fazia 7 meses que esse casal de idosos procurava por eles sem descanso, rodando Portugal inteiro atrás de alguma pista. E o destino, dessa forma estranha e quase impossível, tinha resolvido juntar todo mundo na noite mais gelada do ano. Se você quer saber como essa história continua, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo isso. Miguel tinha nascido em Coimbra, mas sempre se sentiu deslocado na cidade. Desde criança, o lugar onde ele realmente se sentia em casa era nas montanhas da Serra da Estrela, numa propriedade que pertencia ao avô materno. O velho tinha construído aquela casa com as próprias mãos, usando madeira e pedra da região, e era ali que Miguel passava cada verão da infância. Foi ali que aprendeu a fazer fogo na lareira, a rachar lenha, a identificar as estrelas num céu limpo e escuro. Foi ali que conheceu um tipo de felicidade simples e verdadeira que a vida na cidade nunca conseguiu oferecer. Quando o avô faleceu aos 88 anos, deixou a propriedade de herança para o neto, porque sabia que Miguel era o único da família que realmente entendia o valor daquele lugar. Miguel prometeu que um dia voltaria para viver ali de vez, longe do barulho e da correria urbana, cercado pela natureza e pelo silêncio das montanhas. Só que esse dia chegou bem antes do que ele imaginava, e por um motivo que ele jamais teria previsto. Depois de se formar em engenharia florestal pela Universidade de Trás-os-Montes, Miguel passou anos trabalhando numa empresa de gestão ambiental em Lisboa. Ele supervisionava projetos de reflorestação e conservação por todo o país. O salário era bom, dava para viver bem, tinha um apartamento no Chiado e amigos com quem sair toda sexta para tomar umas cervejas. Visto de fora, parecia que a vida dele estava perfeita, mas por dentro era diferente. Ele se sentia preso numa rotina que não fazia sentido, trabalhando só para pagar contas, vendendo o tempo da vida por um salário que no fundo não valia a pena. Toda segunda-feira era a mesma coisa, e todo domingo ele olhava para o teto, se perguntando se era só isso mesmo que a vida tinha para oferecer. As coisas mudaram quando ele conheceu Mariana. Ela era enfermeira no Hospital de Santa Maria e os dois se encontraram por acaso, na sala de espera, quando Miguel foi fazer uns exames de rotina. Ela tinha um sorriso que iluminava o ambiente, um jeito de falar que fazia ele rir até doer a barriga e uma forma de enxergar a vida que fez Miguel questionar tudo o que ele achava que sabia sobre ser feliz. Os dois se apaixonaram rápido e de forma intensa.
daquele jeito que só acontece quando duas pessoas estavam destinadas a se encontrar. Durante 2 anos foram inseparáveis, fazendo planos para o futuro, falando sobre ter filhos, sobre envelhecer juntos. Miguel até mostrou fotos da casa do avô para ela, prometendo que um dia viveriam ali, no meio das montanhas, longe de tudo. Mas Mariana guardava um segredo que não tinha contado. Ela estava doente. Um câncer que os médicos descobriram tarde demais, quando já não havia mais nada a fazer, além de contar os dias que restavam. Mariana segurou essa informação porque não queria que Miguel olhasse para ela com pena, porque queria que os meses finais fossem de amor verdadeiro e não de sofrimento antecipado. Quando resolveu contar, os médicos davam apenas 3 meses de vida. E tinha mais uma coisa, ela estava esperando um bebê. Os médicos foram diretos. A gravidez era de altíssimo risco. Ela provavelmente não sobreviveria ao parto e deveria considerar todas as opções disponíveis. Mas Mariana foi clara desde o começo. Ia ter aquela criança, mesmo que fosse a última coisa que fizesse na vida, queria deixar algo de si mesma para Miguel, algo que continuaria vivo quando ela já não estivesse mais ali. Aurora nasceu no dia 15 de junho, num parto que foi exatamente como os médicos tinham previsto. Mariana teve tempo de segurar a filha nos braços, de beijar a testinha dela, de dizer que amava e depois fechou os olhos para sempre. Miguel ficou sozinho com uma recém-nascida e o coração despedaçado em milhões de pedaços. Não conseguia mais ficar em Lisboa. Cada esquina daquela cidade trazia lembranças de Mariana. Então, fez o que ela sempre tinha pedido. Juntou as poucas coisas que tinha. Pegou Aurora no colo e se mudou para a casa das montanhas. A centenas de quilômetros dali, numa cidadezinha de Castela chamada Vilalon de Campos, Antônio e Teresa Mendoza viviam com um peso no peito que não os deixava descansar, nem de dia, nem de noite. Antônio tinha 73 anos e tinha sido veterinário a vida toda, cuidando do gado da região com uma dedicação que tinha conquistado o respeito de todos os criadores da zona. Trabalhou até que a artrite nas mãos o obrigou a se aposentar e desde então passava os dias em casa com saudade do trabalho que tinha amado por 50 anos. Teresa tinha 70 anos e tinha sido professora primária durante 40 anos na escola da vila, ensinando gerações de crianças a ler, escrever e amar os livros. Ainda hoje, tinha adultos que paravam ela na rua para agradecer pelo que ela tinha feito por eles, para contar que os filhos também liam graças ao que ela tinha ensinado. Eram pessoas simples, honestas, trabalhadoras, do tipo que todo mundo respeitava na vila, que nunca tinham tido problemas com ninguém, que tinham vivido segundo valores de outro tempo, mas carregavam uma vergonha que os consumia por dentro. O filho deles, Rodrigo Mendoza, tinha sido o orgulho da família durante anos. Estudante brilhante, advogado de sucesso em Lisboa, o tipo de filho que todo pai gostaria de ter. Ou pelo menos era o que eles acreditavam, porque Rodrigo tinha uma cara para os pais e outra completamente diferente para o resto do mundo. Quando Mariana contou que estava grávida, Rodrigo não hesitou nem por um segundo. Disse que não queria ser pai, que um filho ia arruinar a carreira dele, que ela devia abortar ou assumir as consequências sozinha. Mariana lembrou que estava doente, que provavelmente ia morrer no parto, que aquela criança seria a única coisa que restaria dela. Rodrigo respondeu que aquilo não era problema dele e sumiu. Trocou de número, bloqueou todos os contatos, foi trabalhar em Londres sem deixar rastro algum. Antônio e Teresa só ficaram sabendo de tudo isso meses depois. Um advogado os contactou para informar sobre o testamento de Mariana. Ela tinha deixado uma carta explicando tudo, incluindo o nome do pai da filha e o que ele tinha feito. Não pedia nada para Aurora, só queria que alguém soubesse a verdade. Os idosos ficaram arrasados. Não conseguiam acreditar que o filho que tinham criado com tanto amor era capaz de uma coisa dessas. Tentaram falar com ele, mas Rodrigo se recusou.
Disse que não queria saber nada daquela criança, que para ele ela não existia, e que se continuassem insistindo, cortaria toda a relação com eles também. Antônio e Teresa tomaram uma decisão. Se o filho não ia assumir a responsabilidade, eles iam. Aquela menina era neta deles, era do sangue deles, e não iam abandoná-la como Rodrigo tinha feito. Mas encontrar Miguel e Aurora não foi nada fácil. Mariana não tinha deixado endereço, só um nome. Miguel Tavares era um nome comum demais e tinha centenas espalhados por Portugal. Passaram meses procurando, contratando investigadores, seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum, até que no mês de dezembro conseguiram uma informação. Um ex-colega de trabalho de Miguel disse que ele tinha se mudado para as Astúrias, para uma casa nas montanhas. Não tinha o endereço exato, mas deu o nome da vila mais próxima. Antônio e Teresa não pensaram duas vezes. Arrumaram o carro e partiram rumo ao norte, determinados a encontrar a neta, mesmo que tivessem que procurar em cada canto daquelas montanhas. O que não esperavam era que uma tempestade de neve ia mudar todos os planos. A tempestade chegou sem aviso, como costumam chegar as piores. Os meteorologistas tinham anunciado neve, mas ninguém esperava a intensidade com que ela caiu. Antônio e Teresa estavam dirigindo por uma estrada secundária de montanha, seguindo as indicações do GPS rumo à vila onde supostamente vivia Miguel, quando o céu fechou de repente e a neve começou a cair com uma fúria que eles nunca tinham visto em 7 décadas de vida. Em questão de minutos, a visibilidade ficou quase nula. Os faróis do carro mal iluminavam alguns metros à frente, e os flocos caíam tão densos que pareciam uma cortina branca. A estrada desapareceu sob um manto branco, e Antônio já não sabia mais onde terminava o asfalto e onde começava o precipício. Tentou manter o controle reduzindo a velocidade, segurando firme o volante, mas era impossível. O carro saiu da estrada e ficou preso num monte de neve com as rodas girando no vazio, sem conseguir tração. Tentaram ligar para o socorro, mas não tinha sinal. Tentaram esperar que alguém passasse, mas naquela estrada perdida no meio das montanhas, ninguém passava no inverno. A temperatura dentro do carro começou a cair rapidamente. Teresa tremia sem parar e Antônio sabia que se ficassem ali muito mais tempo, não sobreviveriam à noite. Tomou uma decisão desesperada. Viu uma luz ao longe, mal visível, através da cortina de neve. Parecia estar a uns 2 quilômetros, talvez mais. Era uma loucura tentar caminhar naquelas condições, mas era a única chance que tinham. Enrolou Teresa em todas as mantas que havia no carro, segurou firme no braço dela e começaram a andar. Foi a hora mais longa das vidas deles. O vento cortava o rosto, a neve batia até os joelhos e cada passo era um esforço sobre-humano. Teresa tropeçou várias vezes e Antônio teve que carregá-la nos últimos 100 metros, mas eles não desistiram. Não podiam desistir. Quando chegaram à porta daquela casa, mal tinham forças para bater. Miguel estava colocando Aurora para dormir quando ouviu os golpes. No começo achou que era o vento, mas depois escutou vozes fracas e desesperadas. Correu até a porta e abriu. O que viu gelou seu sangue mais do que a tempestade lá fora. Um casal de idosos encharcados, congelados, prestes a desmaiar. Não fez perguntas. Pegou os dois pelos braços e puxou para dentro, fechando a porta contra a ventania. Tirou as roupas molhadas, envolveu eles em cobertores, sentou os dois perto da lareira. Colocou água para ferver para fazer sopa. Procurou roupas secas que pudessem usar. Preparou o quarto para que pudessem descansar. Fez tudo o que a mãe tinha ensinado, que se faz quando alguém precisa de ajuda. Antônio e Teresa mal conseguiam falar, mas os olhos diziam tudo. Uma gratidão infinita por aquele desconhecido que tinha salvado as vidas deles. Foi quando Miguel foi buscar a sopa na cozinha que eles ouviram algo que fez o coração parar. Um choro de bebê. Teresa foi a primeira a ver a menina.
Miguel voltou da cozinha com 2 tigelas de sopa quente e com Aurora nos braços, porque a bebê tinha acordado com o barulho da tempestade e das batidas na porta, e não queria voltar a dormir sozinha no berço. A idosa olhou para aquela criança e sentiu algo estranho no peito, algo que não conseguia explicar. Tinha algo naquele rostinho redondo, naqueles olhos escuros que olhavam com curiosidade, naquele narizinho pequeno que lhe parecia inexplicavelmente familiar. Não sabia o que era exatamente, mas não conseguia parar de olhar como se conhecesse ela de algum lugar que não conseguia lembrar. Miguel explicou que era a filha dele, que tinha 7 meses, que a mãe tinha morrido no parto por complicações de uma doença que tinha desde antes da gravidez. Falou com a voz calma de quem já contou aquela história muitas vezes, de quem aprendeu a dizer as palavras sem que a voz falhe. Mas Teresa percebeu a dor que ainda existia por trás daquelas palavras, uma dor que provavelmente nunca ia desaparecer completamente. Antônio perguntou como se chamava a menina. Você está gostando dessa história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora vamos continuar com o vídeo. Miguel sorriu pela primeira vez naquela noite e disse que se chamava Aurora, porque a mãe dizia que ela era o amanhecer de uma vida nova. Teresa sentiu o mundo parar. Aurora, a menina que tinham procurado durante 7 meses, a neta que tinham viajado centenas de quilômetros para encontrar, estava ali nos braços daquele homem que acabava de salvar as vidas deles. Olhou para Antônio, que tinha chegado à mesma conclusão, mas nenhum dos dois disse nada. Não era o momento. Estavam exaustos, confusos e não queriam assustar Miguel com uma revelação que podia parecer boa demais para ser verdade. Naquela noite, deitados no quarto que Miguel tinha cedido, Teresa não conseguiu parar de pensar no que tinha acontecido. De todas as casas em todas as montanhas das Astúrias, tinham acabado exatamente na de Miguel. De todas as noites do ano, a tempestade os tinha preso justamente na véspera de Natal. Não podia ser coincidência. Tinha que ser algo maior. O destino, Deus, o universo, sei lá o quê, algo tinha guiado eles até ali. Na manhã seguinte, a tempestade tinha passado. O sol brilhava sobre uma paisagem completamente branca e o mundo parecia novo, limpo, cheio de possibilidades. Miguel preparou o café da manhã, ligou para um reboque para tirar o carro da neve e ofereceu que ficassem até terem certeza de que podiam viajar com segurança. Antônio e Teresa aceitaram, sabendo que precisavam de tempo para decidir como revelar a verdade. Passaram 2 dias na casa ajudando Miguel com as tarefas, brincando com Aurora, conhecendo ele aos poucos. E quanto mais conheciam, mais gostavam. Era um homem bom, um pai bom, alguém que tinha sofrido muito, mas que seguia em frente com dignidade e amor. Na terceira noite, Teresa não aguentou mais. Sentou na frente de Miguel preparando o jantar e disse que tinham algo importante para contar. Contou tudo. Miguel escutou em silêncio, sem interromper, sem fazer perguntas, deixando que as palavras fluíssem como um rio que tinha estado contido tempo demais. Ela contou sobre Rodrigo, sobre o menino brilhante que ele tinha sido, sobre o homem cruel em que tinha se transformado, sobre como tinha abandonado Mariana quando ela mais precisava. Contou sobre a vergonha que sentiam como pais, sobre as noites sem dormir se perguntando onde tinham errado, sobre a dor de saber que o próprio filho era capaz de tanta crueldade. Contou sobre a carta que Mariana tinha deixado no testamento, aquelas páginas escritas com letra trêmula, explicando tudo o que tinha acontecido. Contou sobre os meses de busca, sobre os investigadores particulares, sobre as pistas falsas que os tinham levado de um lado a outro de Portugal. Contou sobre como tinham acabado naquela estrada perdida no meio das montanhas, procurando por ele e por Aurora, sem saber que o destino ia reunir eles da forma mais inesperada. Quando terminou de falar, tinha os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo. Antônio colocou um braço sobre os ombros dela e os dois esperaram a reação de Miguel com o coração apertado. Miguel não disse nada por um longo momento.
A mente dele processava uma informação que mudava tudo o que achava que sabia. Aurora tinha avós que amavam ela, que tinham procurado por ela, que tinham arriscado as próprias vidas numa tempestade para encontrá-la. Mas também eram os pais do homem que tinha abandonado Mariana, o homem que tinha virado as costas quando ela mais precisava, que tinha se recusado a conhecer a própria filha, que tinha sumido como se nada daquilo importasse. Miguel sentiu raiva, uma raiva profunda que queimava o peito, mas quando olhou para Antônio e Teresa, quando viu as lágrimas nos olhos da idosa e a vergonha no rosto do idoso, a raiva começou a se transformar em outra coisa. Eles não tinham feito nada de errado. Não eram responsáveis pelas decisões do filho. Tinham criado Rodrigo com amor, dado tudo o que podiam, e ele tinha escolhido se tornar o homem que era. Isso não era culpa deles. E agora estavam ali pedindo perdão por algo que não tinham feito, oferecendo o amor que o filho tinha se recusado a dar. Miguel pegou Aurora no colo e olhou para ela. Aquela menina era tudo que restava de Mariana, tudo que ele amava no mundo. Tinha jurado proteger ela, dar a melhor vida possível, ser tudo que ela precisasse. Mas também sabia o que Mariana teria querido. Mariana, que tinha crescido sem avós, que sempre tinha sonhado com uma família grande, cheia de gerações. Mariana teria querido que Aurora tivesse avós que amassem ela, que contassem histórias, que mimassem ela com doces e presentes. Miguel olhou para Antônio e Teresa e viu tudo isso. Viu amor, bondade, vontade de fazer o certo. Viu duas pessoas que tinham atravessado uma tempestade para chegar até a neta. Disse que não havia nada a perdoar, que eles não eram responsáveis pelo que Rodrigo tinha feito, que Aurora merecia ter avós e que se eles quisessem ser isso, ele ficaria feliz de terem eles na vida dela. Teresa chorou. Antônio chorou. E por um momento todos choraram juntos naquela pequena casa nas montanhas. Choraram pelo que tinha se perdido, pelo que tinha se encontrado, pelo caminho estranho que os tinha reunido. E quando as lágrimas secaram, Miguel colocou Aurora nos braços de Teresa pela primeira vez. A idosa segurou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E de certa forma era. Os meses que vieram foram de adaptação e descoberta, de aprender a se conhecer e a confiar uns nos outros. Antônio e Teresa não queriam se impor, não queriam invadir a vida que Miguel tinha construído com Aurora naquela casa isolada. Mas também não queriam ficar longe da neta, não depois de terem procurado tanto tempo. A solução veio de forma natural, como vêm as melhores coisas da vida. Os idosos tinham uma casa grande na vila deles em Castela, grande demais para duas pessoas sozinhas que não precisavam mais de tanto espaço. Miguel tinha uma casa pequena nas montanhas, perfeita para o verão, com os dias longos e as noites frescas, mas difícil no inverno, quando a neve bloqueava os caminhos e o isolamento pesava. Começaram a alternar, passando temporadas juntos, conforme as estações e as necessidades de cada momento. No verão, subiam todos para a casa da montanha, onde a Aurora corria pelos prados e aprendia os nomes das flores e dos pássaros. No inverno, desciam para a vila em Castela, onde a casa dos avós enchia de risadas e de vida pela primeira vez em anos. Foram criando uma rotina que funcionava para todos, que respeitava o espaço de cada um, mas que também mantinha eles unidos. Miguel continuou trabalhando como consultor florestal, mas agora de casa, com horários flexíveis que permitiam estar presente em cada momento importante da vida de Aurora. Antônio e Teresa viraram os avós que Aurora precisava, os que mimavam ela com doces, os que contavam histórias antes de dormir, os que consolavam quando ela chorava. Aurora cresceu cercada de amor. Tinha um pai que adorava ela, avós que mimavam ela e uma história de origem que um dia ia entender. Uma história de perda e de encontro, de tempestades e de refúgios, de estranhos que viram família. Miguel nunca mais se sentiu sozinho.
Tinha Antônio para conversar sobre a vida. Tinha Teresa para ensinar a cozinhar os pratos que Aurora gostava. Tinha os dois para dividir o peso e a alegria de criar uma menina. E Antônio e Teresa encontraram em Miguel o filho que Rodrigo nunca tinha sido. Um homem honesto, trabalhador, carinhoso. Um homem que tratava eles com respeito e gratidão, que incluía eles em cada decisão importante, que fazia eles se sentirem necessários e amados. Um ano depois daquela noite de tempestade, celebraram juntos a véspera de Natal na Casa da Montanha. A mesma casa onde tudo tinha começado, onde o destino tinha decidido cruzar os caminhos deles. Aurora já andava dando os primeiros passos corajosos entre os braços do pai e dos avós. A casa estava cheia de decorações natalinas que Teresa tinha trazido, de comida que Antônio tinha ajudado a preparar, de risadas e de calor que contrastavam com o frio lá fora. Miguel olhou ao redor e sentiu algo que não sentia desde que Mariana morreu. Paz, felicidade completa. A sensação de que, apesar de tudo que tinha perdido, tinha tudo que precisava. Naquela noite, depois que Aurora dormiu e os idosos se recolheram para descansar, Miguel saiu na porta da casa e olhou as estrelas. Pensou em Mariana, como fazia toda noite. Contou em silêncio sobre os avós de Aurora, sobre como os tinha encontrado no meio de uma tempestade, sobre a família que tinham construído juntos. E apesar de saber que era imaginação, pareceu ver uma estrela brilhar mais que as outras, como se Mariana estivesse sorrindo de algum lugar, feliz de saber que a filha estava cercada de amor. 3 anos depois, quando Aurora começou a escola, foram os 4 juntos levar ela no primeiro dia. Miguel, Antônio e Teresa parados na porta do colégio, vendo aquela menina corajosa entrar numa nova etapa da vida. Uma professora perguntou se eram os avós e o pai. Miguel sorriu e disse que sim, que eram uma família. Não explicou como tinham se conhecido. Não contou a história da tempestade, nem do filho que os tinha decepcionado. Só disse que eram uma família, e isso era tudo que importava, porque as famílias nem sempre são as que o sangue nos dá. Às vezes, são as que o destino nos dá. Às vezes, são as que a gente encontra numa noite fria, quando abre a porta para uns estranhos que precisam de ajuda. Às vezes, são as que a gente constrói pedaço por pedaço com amor, paciência e disposição para dar segundas chances. Antônio morreu 5 anos depois em paz, cercado da família que tinha encontrado no final da vida. Morreu na casa da vila com Teresa de um lado e Miguel do outro, com Aurora sentada na cama, lendo um conto para ele, como ele tinha lido para ela tantas vezes. As últimas palavras foram de gratidão por ter tido a chance de conhecer a neta, de fazer parte da vida dela, de morrer sabendo que ela estava bem cuidada e bem amada. Teresa viveu mais 3 anos, o suficiente para ver Aurora aprender a ler com os mesmos livros que ela tinha usado para ensinar gerações de crianças. Morreu tranquila, com um sorriso nos lábios, sabendo que tinha cumprido a missão que tinha se proposto naquela noite de tempestade. E Miguel seguiu em frente criando Aurora, com os valores que Mariana tinha ensinado, e aqueles que aprendeu com Antônio e Teresa. Contou para a filha a história de como os avós chegaram na vida dela. A noite da tempestade, a porta que se abriu quando eles mais precisavam. Aurora cresceu sabendo que o amor verdadeiro não conhece condições, que a bondade sempre encontra sua recompensa e que às vezes as melhores famílias são aquelas que a gente nunca esperou ter. E em toda véspera de Natal, não importa onde estivesse, sempre voltava àquela casa nas montanhas. Acendia a lareira, olhava pela janela vendo a neve cair, e lembrava da história que tinha vivido e que já tinha contado 1000 vezes. A história de um pai solteiro que abriu a porta para uns estranhos numa noite fria, sem saber que estava abrindo a porta para uma família que mudaria sua vida para sempre. Uma história de amor, de perda, de segundas chances. Uma história que prova que o destino tem jeitos misteriosos de juntar as pessoas que deviam estar juntas.
Se essa história te lembra que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de estranhos e que a bondade sempre encontra o caminho de volta, deixa um pequeno sinal da sua passagem aqui embaixo. Um gesto simples que significa muito para quem cria essas histórias com o coração. E se você ficou até o final, se escolheu acompanhar Miguel, Aurora, Antônio e Teresa nessa viagem de perdas e encontros, então essa história agora vive dentro de você também. Porque as histórias mais bonitas nascem muitas vezes nos momentos mais inesperados. Às vezes numa casa perdida nas montanhas, no meio de uma tempestade de neve, quando alguém tem a coragem de abrir a porta.